Olá, alunos do segundo ano do ensino médio da Atília, né? Estou aqui, pessoal, para fazer uma explicação do módulo 5. Módulo 5, estou falando de quantidade de calor e de trocas de calor, tá? Vamos primeiro entender o que é calor, pessoal. Calor é energia térmica em trânsito. O que isso quer dizer? Que se temos um corpo com uma temperatura θ1 e um outro corpo com uma temperatura θ2, e se a temperatura θ1 for maior do que a temperatura θ2, e se de alguma maneira esse conjunto estiver num sistema isolado, ou seja, não haverá trocas para fora desse sistema, vai haver troca entre apenas os dois corpos, tá? O que vai acontecer? A tendência é de que, ao final, passado algum tempo, a temperatura dos dois corpos seja a mesma, tá? Ou seja, temperatura do corpo 1, θ1, maior do que a temperatura do corpo 2, vai chegar uma hora que a temperatura do corpo 1 vai diminuindo e a temperatura do corpo 2 vai aumentando até que a temperatura dos dois corpos cheguem ao mesmo valor. Essa troca, né, essa passagem de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio é chamado de calor, tá bom? E a quantidade de calor a gente vai chamar pela letra maiúscula Q. Vamos imaginar a seguinte situação, pessoal. Temos desenho mal, mas está valendo a ideia, tá? Temos uma panela com água. Eu coloco essa panela com água em um fogão, tá? A chama do fogão, tá bom? E aí, à medida que a água vai esquentando, obviamente, da onde vem o calor para a água esquentar? O calor vem da chama do fogo, tá certo? Bom, então quem fornece calor para a água é a chama, é o fogo, tudo bem? Vamos pensar assim, pessoal, quantidade de calor. O que acontece quando temos bastante água? Quando temos bastante água, o tempo para ela ferver é maior. Se a gente tiver pouquinha água, o tempo para ela ferver é menor, tá? Então, a quantidade de calor transferida para um corpo vai depender de quem? Da massa do corpo, tá? Uma outra situação. Em vez de água, se em outra panela a gente tiver óleo, quem já cozinhou, né? Enfim, percebe que se tivermos óleo em vez de água, tá? O óleo, ele esquenta com muito mais facilidade do que a água, tá? Isso porque existe na natureza uma grandeza que se chama calor específico, representado pela letra C minúsculo, tá? Então vai ser o calor específico. Cada material tem um valor de calor específico, tá?
Então a água tem um valor, o óleo tem um valor, o aço tem um valor, o alumínio tem outro valor, cada material tem um valor. Então, quanto maior for o calor específico, maior vai ter que ser a quantidade de calor para fazer com que a temperatura desse material aumente ou diminui, tá? E óbvio que se a gente der calor, a temperatura vai ter uma variação de temperatura, tá? E se a fonte de calor for extinta, a temperatura vai diminuir. Então, ó, se tivermos um corpo quente e um corpo frio no mesmo sistema, vai haver uma variação de temperatura de ambos os corpos. O corpo quente vai esfriar, o corpo frio vai esquentar, até que ambos os corpos estejam à mesma temperatura. Então vai haver uma variação de temperatura, certo? Quanto maior a massa do corpo, mais calor é necessário para que haja a mesma variação de temperatura. Quanto maior o valor do calor específico, maior o valor da quantidade de calor para que haja essa mesma variação de temperatura, tá? Agora eu vou fazer um exemplo que está no módulo 5, tá? Vou fazer aqui o exemplo 4. O exemplo 4 está escrito assim: sabemos que o calor específico da água é C igual a 1 caloria por grama por grau Celsius. Ou seja, pessoal, para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius, para termos variação de temperatura de 1 grau Celsius, e se a massa for de 1 grama, então imagine que a gente esteja dando calor para 1 grama de água e queremos elevar, por exemplo, a temperatura inicial é de 14,5 graus Celsius e a gente quer passar a temperatura da água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura é de 1 grau Celsius. Tá? Quanto de calor temos que fornecer para essa massa de água de 1 grama para ocorrer essa variação de temperatura de 1 grau Celsius? Essa quantidade de calor é igual a 1 caloria, tá? Portanto, o calor específico da água é 1 caloria para cada grama, para cada grau Celsius que a temperatura vai aumentar. 1 caloria por grama por grau Celsius. Tudo bem? Então, vamos lá. O exemplo 4 diz assim. Vou só ajeitar a minha folha aqui, né? Exemplo 4, então, pessoal, diz assim, ó. Sabemos que o calor específico da água é C igual a 1 caloria por grama por grau Celsius, ou seja, para aquecer em 1 grau Celsius, 1 grama de água, temos que fornecer a ela 1 caloria. Quantas calorias são necessárias para ferver 1 litro de água? Então, temos um volume igual a 1 litro de água, tá? Mas, pessoal, a massa de 1 litro de água é de 1000 gramas, tá? Então, na verdade, a gente vai usar a massa igual a 1000 gramas, tá? Sabemos que seu ponto de ebulição é de 100 graus Celsius. Então, a temperatura final vai ser de 100 graus Celsius. E a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. A temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius.
Então, qual vai ser a variação de temperatura, pessoal? Se a temperatura final é 100, a temperatura inicial é 20, o delta, θ, a variação de temperatura, vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Portanto, a variação de temperatura vai ser de 80 graus Celsius. Tudo bem? Usando a fórmula, que é a quantidade de calor vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, qual o calor que nós temos que fornecer para 1000 gramas de água para que a água alcance a temperatura de 100 graus Celsius. Muito bem, então o calor vai ser igual a massa, que é 1000, o calor específico da água, que é 1, e a variação de temperatura, que é 80. Fazendo a conta, 1000 vezes 1 dá 1000, 1000 vezes 80 dá 80.000. 80.000 calorias. Portanto, precisamos de 80.000 calorias para elevar a temperatura da água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius.